A paz de Deus, meus irmãos, na presença de Jesus Cristo. Que o Espírito de Deus nos conduza à salvação eterna. Amém? A palavra que o nosso Pai nos dá está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 21, que diz: Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Meus amados irmãos, o convite de papai para hoje é orar, entrar na presença de Deus com o coração aberto, livre, limpo, para que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas. Meus amados irmãos, é tempo de buscar a santidade, é tempo de orar mais, buscar mais, jejuar mais, ter mais tempo na presença do Pai, buscar ter intimidade pessoal com o nosso Deus. Nós podemos sentir a vontade de Deus para nós quando nós oramos, quando nós oramos. Com Deus, meus irmãos, não existe muro, com o nosso Pai não existe um muro que nos separa. Nós, pelo sacrifício de Jesus, o véu foi rasgado. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Meus amados irmãos, dessa forma a nossa conexão com o nosso Deus, ela está estabelecida. Ele está de ouvidos atentos para as nossas necessidades. Então, papai está falando para mim e para você, tenha ousadia na oração diante de Deus. Agora é o momento, comece essa semana fazendo jejum, oração, clamando ao Pai. É isso que Ele quer de nós, comunhão, para saber o que nós devemos fazer. Dentro da vontade do propósito de Deus, nós precisamos ter intimidade pessoal, rotina com o nosso Deus. Então, hoje, decida-se agora a começar um jejum, um propósito de oração diante de Deus. Amém? Eu passo a palavra ao meu esposo. Eu saúdo a todos os irmãos com a santa e gloriosa paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero encontrar-vos bem. A palavra de Deus, ela fala-nos em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Meu amado, para Paulo falar, para nós não andarmos ansiosos e em tudo, pela oração e súplica e com a ação de graça apresentar os nossos pedidos a Deus, não é porque nós não temos um Deus que não nos ouve, é porque nós temos um Deus que nos ouve. E nesse caso, então, as nossas orações podem muito. E como diz em Tiago 5,16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E o próprio Jesus em Marcos 11:24 diz: Portanto, eu digo tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Meu amado, a palavra de Deus, ela nos ensina que a nossa oração ela é poderosa, ela é eficaz e ela pode muitas coisas. E podemos receber tudo aquilo que nós precisamos na presença de Deus, porque serve o propósito de Deus. Mas existem critérios, como o caso de o que fala em 1 Pedro 3,7, dizendo igualmente vós maridos coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E como vimos então antes, confessando os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. E é necessário também termos fé, porque tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Nós precisamos desta fé, precisamos de obedecer aos critérios da palavra de Deus para que não sejam impedidas as nossas orações. Busquemos então a intimidade com Deus, busquemos então fazer aquilo que Deus requer de nós e orarmos a Deus com fé, meu amado. Tenhamos fé. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós hoje e para sempre. Amém. Amém.